Queridos irmãos, queridas irmãs, primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel, que exerceu a sua missão profética em Israel no século VI, sobretudo no período que foi do exílio da Babilônia até praticamente a volta do desterro. Um período de grande sofrimento, de grande dor para o povo de Israel. E eis que nós vemos hoje essa cena que está logo no início do livro do profeta Ezequiel, entre o finalzinho do capítulo 2 e o início do capítulo 3, aonde o profeta tem essa visão de uma mão que estende até ele um livro em forma de rolo. Essa imagem era muito eloquente e o é até hoje para um judeu, porque eles têm justamente as escrituras sagradas guardadas em formas de rolos, em pergaminhos que eles vão como que abrindo. E eis então que o profeta tem essa visão interessante que, contrariamente àquilo que era o habitual, onde os pergaminhos eram escritos somente de um lado, a visão que ele tem, ele viu umas páginas escritas dos dois lados. E a voz que ele escuta nessa visão manda que ele comesse esse livro em forma de rolo. E ele come e sente um doce na sua boca, dizendo que para o seu paladar, aquelas palavras, ou seja, aquele livro que ele estava digerindo, era como o mel. Evidentemente, essa visão, ela tem consigo tantos simbolismos que poderíamos aqui nos deter toda a homilia para comentá-los. Em primeiro lugar, o fato de que estivesse escrito dos dois lados, por um lado, faz referência a essa abundância da palavra de Deus na nossa vida e, ao mesmo tempo, no caso do profeta Ezequiel, ao que ele estava sendo chamado a realizar, ou seja, essa missão de proferir muitos oráculos, muitas profecias ao povo. Porém, vamos olhar para nós. E o que é que podemos aprender e, em certo sentido, tomar para a nossa vida nessa passagem do Antigo Testamento do profeta Ezequiel? Em primeiro lugar, a ideia de que a palavra de Deus é algo com o qual nós devemos nos alimentar. Evidentemente não o corpo, mas a alma. De fato, é muito interessante aquilo que São Gregório Magno, que foi um papa extraordinário dos primeiros séculos, que ao comentar justamente essa passagem, dizia o seguinte, que a palavra de Deus é tanto alimento quanto bebida para a alma. E ele fazia uma comparação muito interessante. Dizia que a palavra de Deus é bebida quando ela é de fácil compreensão, como um líquido, que eu simplesmente pego e posso ingeri-lo imediatamente. E assim é com a palavra de Deus, quando aquilo que eu estou lendo imediatamente vem até o fundo da minha alma e me inspira. Porém, dizia também Gregório Magno, que às vezes a palavra de Deus é um alimento sólido. E um alimento sólido você não pode engolir direto, você precisa mastigar. E ele falava que isso representa a palavra de Deus quando ela não é, no seu significado, algo tão imediato assim para nós, mas que é necessário mastigar, que é necessário estudar, que é necessário refletir, que é necessário, às vezes, pedir auxílio a outro que conhece mais do que eu. Mas, em definitiva, queridos irmãos, queridas irmãs, para que possamos nos alimentar dessa palavra, que, aliás, como o Salmo 118, que dava continuação à primeira leitura, dizia: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor, para que possamos experimentar que essa palavra é realmente doce, ainda que, e faço aqui um pequeno parênteses, numa passagem paralela, no livro do Apocalipse, no Novo Testamento,
no capítulo 10, versículo 9, onde São João tem uma visão semelhante à de Ezequiel, e também uma mão lhe diz que pegasse um livro e comesse, porém lhe adverte que o livro será para a boca, para o paladar, doce como mel, mas nas entranhas será amargo, dizendo que sim, a palavra de Deus é sempre doce, porém às vezes é exigente, causa sim um pouco de amargura, não no sentido negativo, né, mas no sentido de que nos exige uma mudança de vida. Mas enfim, para que possamos experimentar esse doce sabor da Escritura e que estejamos dispostos e capazes de viver com esse aspecto amargo que às vezes pode causar na nossa vida, nos exigindo uma mudança de vida, para que isso seja possível, existe uma condição prévia. E essa é, queridos irmãos, olhando para o Evangelho de hoje, que nos façamos como crianças. A criança, aliás, como nós adultos, mas a gente finge que somos um pouco mais, né, amadurecidos, mas a criança, se deixar, ela vai comer só porcaria. Né? Ela vai se alimentar não daquilo que faz bem, mas daquilo que imediatamente parece mais apetitoso, mas que às vezes faz mal para a saúde. E por isso a criança precisa sempre ter o pai e a mãe que vão dizer, olha, come isso, não come aquilo, você precisa comer vegetal, você precisa comer verdura, você precisa comer fruta, você não pode ficar comendo só batata frita, não pode ficar comendo só hambúrguer, e etc. A mesma coisa nos faz Deus quando nós diante dele nos colocamos como crianças, nos deixamos conduzir com essa disposição que tem uma criança diante do pai, diante da mãe, que simplesmente confia porque sabe que o pai e a mãe lhe amam e não vão lhe desejar o mal. Mesmo que às vezes faça pirraça, mesmo que às vezes quando o pai e a mãe dizem come isso, come aquilo, faz cara feia, mas no final das contas acaba obedecendo. Pois o mesmo sentimento, a mesma disposição devemos ter nós com Deus. E quando é assim, nós experimentamos que não somente Deus nos ama, mas vem sempre em nosso socorro, mesmo quando, por alguma razão, pela nossa fraqueza ou pelas circunstâncias da vida, nós nos perdemos pelo caminho, como também escutamos no Evangelho na parábola desse bom pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha que se transviou. Pois o mesmo faz Deus com nós, com tal que nós tenhamos essa disponibilidade, essa simplicidade, essa humildade de sermos como crianças. E assim, como disse Jesus, nós herdaremos o reino dos céus. E assim, a cada dia, quando nos coloquemos diante da palavra de Deus, que às vezes será bebida de fácil ingestão, às vezes será como um alimento sólido, que exige ser mastigado, mas de qualquer modo, sempre seremos capazes de experimentar o seu suave e doce sabor, que nos alimenta e nos prepara para que encontremos a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.